vi um homem vindo lá de dentro, com um animal que parecia ser um cão. E ele sai por uma daquelas portas arqueadas e entra no pátio, puxando o seu animal pela guia. Percebi que todas as atenções estavam viradas para ele. Era como se chegasse alguém muito importante para aquelas pessoas. O Senhor me disse que aquele homem era... A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, povo abençoado do Senhor. Seja todo bem-vindo, né? Aqui é o canal Cândido Freire. É uma honra muito grande estar falando com você nesse momento, onde eu trago hoje para você um áudio, né? Mais um despertamento que Deus deu à sua serva. E ela relata que no mês de agosto Deus deu esse forte despertamento. E Deus começou a impulsionar, né, ela, para que ela viesse contar, relatar esse despertamento. Você vai ficar, né, surpreso, você vai ficar muito admirado, impactado, porque esse despertamento é muito forte. E ela relata sobre o anticristo, sobre imagens. Eu quero que você, meu amigo, antes de assistir, ouvir esse áudio, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dê o seu like, dê sua opinião, compartilhe com o maior número de pessoas, é muito forte o que você vai estar ouvindo hoje aqui nesse vídeo. Irmãos, o anticristo está à porta. Assim como Jesus está prestes a voltar, o anticristo está à porta. Então prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, que o Senhor está revelando, está despertando ao seu povo, como está despertando essa serva do Senhor. Então ouça com bastante atenção, medite bem no que você vai ouvir, porque Jesus está voltando. Vamos ouvir esse áudio. Vou relatar o sonho que o Senhor me deu no mês de agosto. Desde lá o Senhor tem me incomodado para contar este sonho. Ele tem me falado, conta este mistério, conta este mistério. Eu estava em um lugar com um grupo de pessoas e precisávamos descer em um lugar de estrutura metálica, paredes metálicas, todo metálico. Uma pessoa do grupo nos orientou que deveríamos descer com muito cuidado, era perigoso e se caísse, já era. Eu comecei a descer ali me apoiando nas estruturas, mas tinha um emaranhado de redes nessas estruturas. Mas tinha o entendimento de não tocar nas redes. Então eu desci ali segurando só nas partes metálicas. Fazendo isso, eu desci com muita facilidade e rapidez. E fiquei muito feliz quando cheguei no destino. Mas no mesmo momento, eu me encontrava de novo na parte de cima, onde estavam as pessoas do grupo que iam descer. E eu orientava elas de como descer ali com segurança. Eu dizia para elas a tocarem somente na parte metálica, não tocarem nas redes, porque estavam soltas e se pegar nelas vão cair. Eu já me encontrava entrando numa construção antiga. Ali as pessoas podiam entrar para visitar o local, que era aberto ao público. Vi pessoas admiradas com aquela construção. Eu também fiquei admirada. Era imensa, paredes altas, teto muito alto. Na saída para o pátio tinha uma abertura arqueada muito alta. O pátio era todo de pedras e dava para o mar. Eu sentei em um dos bancos do pátio e fiquei observando um grupo de pescadores limpando peixe. Eram pessoas estranhas, pareciam selvagens. Pegavam os peixes, rasgavam a barriga deles com as mãos, como se rasgasse um papel. Eram muito rápidos. E eu olhei aquilo e disse, que facilidade para limpar um peixe. Chegava ali um navio, e na proa do navio tinha 3 homens grandes, fortes, e traziam um grande saco fechado. Dava para ver que o saco estava cheio. Esses homens também eram estranhos, pareciam bárbaros. Estavam sorridentes e me chamava atenção para eles. Então fiquei os observando. Então partiram o saco ao meio, com as mãos, como se rasgasse um papel, uma força fora do comum. E eles estavam jogando no mar as coisas que estavam dentro do saco. Fiquei preocupada, pois parecia que eram coisas vivas, mas quando observei melhor, vi que eram só imagens, seres inanimados. Deixaram por último uma enorme estátua. Era a imagem de um homem, com cabelos e barba longa, vestido apenas com um saiote. Estava com os braços cruzados, com as mãos sobre o peito na forma de X, e lançaram essa imagem ao mar. Olhei para o outro lado
e daquela grande construção que contornava o pátio, vi um homem vindo lá de dentro, com um animal que parecia ser um cão. E ele sai por uma daquelas portas arqueadas e entra no pátio, puxando o seu animal pela guia. Percebi que todas as atenções estavam viradas para ele. Era como se chegasse alguém muito importante para aquelas pessoas. O Senhor me disse que aquele homem era o dono daquilo tudo. Então pude entender que era muito rico. Ele não sorria, mas tinha um semblante de satisfação e orgulho. Era um homem branco, alto, magro, um homem novo, louro, cabelo liso, curto e partido de lado. Vestia uma túnica longa que cobria as pernas e os braços. A túnica era branca, não era muito branca, e parecia ser de linho. Usava um cinto que amarrava na cintura, da mesma cor do tecido. Quando ele se aproximou mais de mim, vi que não era um cão que ele trazia pela guia, mas um demônio. Não sei se só eu vi que era um demônio. Era escuro e usava uma corrente no pescoço que prendia a guia. Então levantei do banco onde estava sentada, fui em direção àquele ser diabólico, estendi minha mão sobre ele e clamei com muita autoridade e poder de Deus: sai, demônio, em nome de Yeshua HaMashiach. E aquele ser rastejava, agonizando. E seu condutor ali parado, olhando para o outro lado, com o queixo levantado no sinal de arrogância. Quando acordei deste sonho, ainda passando em minha mente, eu me perguntava: será que no futuro os poderosos desta terra terão seres demoníacos como animais de estimação? Quando foi à tarde, veio em minha mente que aquele homem era o anticristo. Então orei a Deus pedindo uma confirmação na palavra ou em sonho. Quando terminei de orar, abri a Bíblia e o Senhor me direcionou para o livro de Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre a besta que se levantou do mar. Talvez você não entenda porque estou falando essas coisas, mas acredite, não falo por mim mesma. O Senhor colocou em meu coração para falar e vou falar. Pessoas precisam ouvir isso. Compartilhe este áudio. Talvez possa não fazer sentido o que estou falando agora, mas o futuro vai dizer. O que eu sei é que o oculto está sendo revelado e que o maligno está furioso, mas eu e minha família está debaixo da proteção do Altíssimo, o meu Deus Todo-Poderoso. A grande estátua que eu vi tinha cabelos longos, barba longa, ondulados na cor preta. Vestia um saiote branco, tinha uma aparência de mal. Nos dias seguintes, veio uma grande vontade de saber por que a estátua estava com os braços cruzados e com as mãos sobre o peito, e o que isso significava. Então fui pesquisar se encontrava algo a respeito. Então vi um crucifixo que retrata o bom pastor segurando o cordeirinho nos ombros com os braços cruzados. Ora, quem seguraria um animalzinho nos ombros cruzando os braços? Descobri também que um mito do Antigo Egito, por nome de Osíris, possui o título de bom pastor e ele é uma figura mítica com os braços cruzados. Mas antes de explicar sobre isso, encontrei nas pesquisas que tem filmes de super-heróis que fazem esse gesto. A Mulher Maravilha, que é uma alusão à deusa Diana e ligada a um panteão de deuses, cruza os braços em forma de X. Também no filme Pantera Negra, o ator do filme, T'Challa, cruzava os braços num gesto de cumprimento e grito de guerra. Também se transformava num Pantera Negra, uma alusão à deusa felina Basti. Para confirmar que o cumprimento ou saudação cruzando os braços, com as mãos sobre o peito, vem do paganismo, vou falar sobre os faraós do Egito e seus deuses. O mito Osíris, que foi o primeiro faraó do Egito e a primeira múmia egípcia que morreu e foi mumificado com os braços cruzados para conceder bênçãos ao Egito de lá do submundo para onde foi. Esse gesto de cruzar os braços com as mãos sobre o peito era um ritual para abençoar. Então os faraós, seguidores desses deuses, adotaram esse gesto para abençoar o seu povo. E por se considerarem deuses vivos, filhos diretos do Deus Sol, tinham o dever de abençoar o seu povo fazendo esse gesto. As mãos sobre o coração indicavam o órgão mais importante para eles, pois o coração do morto era pesado numa balança no tribunal de Osíris, que julgava os mortos no submundo e tinha o poder de dar a vida eterna.
Osíris e seu filho Horus foram os deuses do antigo Egito que mais usurparam o lugar de Jesus Cristo. É o espírito do anticristo já agindo naquela época e que enganaram a muitos. Os atributos dos deuses pagãos são invenções, mentiras de Satanás. Os faraós, mesmo depois de mortos, eram mumificados com os braços cruzados sobre o peito para continuar abençoando o seu povo além túmulo, identificando assim com o seu deus Osíris. Os faraós praticavam este ritual quando vivos, abençoando o seu povo no nome do deus Sol, Ra ou Horus, rei dos vivos, e quando mortos, abençoava o seu povo no nome do deus Osíris, rei dos mortos. Isso não é lenda, esse ritual foi uma realidade, por isso se encontra muitas múmias no Egito com os braços cruzados, com as mãos sobre o peito. Até os sarcófagos deles têm um formato humano, com os braços em forma de X, com escritas hieroglíficas a deuses egípcios. Então, confirmo que o cumprimento com os braços cruzados em forma de X, com as mãos sobre o peito, é um cumprimento pagão, ritual para abençoar no nome de um deus mitológico, invocação a uma divindade pagã. A grande estátua que o Senhor me mostrou no sonho, a imagem de um homem dando bênção, invocando a um deus pagão, sairá dos povos, nações e línguas para ser adorada, como as muitas outras imagens de esculturas que vieram dos povos para serem cultuadas, adoradas e veneradas. Isso desagrada muito a Deus. Ele não divide a sua glória e o seu louvor com ninguém. Não acredito que esta estátua que o Senhor me mostrou no sonho é algo simbólico, porque o homem, quando quer afrontar a Deus, Criador, ele coloca uma imagem na frente dele para ser venerada, cultuada. E o homem que se acha ser um Deus, ele faz uma imagem para si para ser adorado, como Nabucodonosor fez. O anticristo fará o mesmo. Enquanto ele se assentará no templo, com toda a sua soberba, orgulho e arrogância, o povo estará adorando a sua imagem e recebendo o carimbo da besta. Pois o anticristo fará o contrário da vontade de Deus, quebrando todos os mandamentos de Deus. Irmãos, vou passar para vocês o que eu entendi do sonho. Pedi a Deus para que me desse o entendimento. De mim mesma não conseguiria. Ele é o que dá o sonho e a interpretação. Aleluia, glória a Deus. Eu e as pessoas que estávamos no caminho encontramos uma dificuldade. Tínhamos que descer em um lugar perigoso, que é o mundo da tecnologia, e enfrentar os perigos que nos rodeiam. As armadilhas dos enganos de Satanás, simbolizadas pelas redes. Mas para vencer esses obstáculos e não ficar preso ou cair nas redes do inimigo e morrer espiritualmente, é preciso obediência ao nosso Criador e estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. A descida simboliza humilhar e arrependimento dos pecados. Só assim teremos forças, coragem, poder de Deus, o Espírito Santo que nos ensina, nos orienta e nos convence dos erros e pecados. Precisamos ser revestidos do poder de Deus para passarmos pelos desafios da vida com sabedoria e entendimento. Dessa forma, não cairemos nas ciladas do inimigo de nossas almas. As redes postas entre os metais estavam soltas, pareciam estar presas firmemente, mas não. Quem segurasse nelas, com certeza iriam cair. O inimigo é enganador, então devemos ter muito cuidado para passar entre elas. As redes é algo que o maligno tem usado muito para destruir famílias, destruir lares, pessoas e a vida espiritual do cristão. Quantos estão deixando Deus de lado e caindo nas garras do inimigo? As redes de internet e televisão, esse é o entendimento que o Senhor me deu. O maligno tem trabalhado muito nestas áreas. Irmãos, temos que tomar muito cuidado com o que colocamos à frente de nossos olhos e com o que escutamos. Devemos ter um entendimento para sabermos separar o que é bom do que é ruim. O homem carnal não consegue separar as coisas porque satisfaz a carne, é cego e surdo espiritualmente. O homem espiritual sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Não cai nas ciladas do inimigo porque tem os olhos espirituais abertos e os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. No sonho, o Senhor mostrou o que acontece com o peixe nas mãos do maligno. Quando cai nas redes, este cair, irmãos, simboliza o pecado.
quando vai para as mãos do maligno, só Deus para socorrer. O peixe simboliza o cristão, sendo rasgados com violência, dilacerados, mortos espiritualmente. Meu coração dói, sinto profunda tristeza dessa alma perdida. Espero que, ouvindo esse áudio, você possa se arrepender dos seus pecados e voltar para quem te ama de verdade e quer te salvar, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Depois o Senhor me mostrou 3 homens na proa de um navio, lançando ao mar várias imagens menores e uma bem grande. São espíritos enganadores, malignos. O propósito deles é impedir a adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos cegam o entendimento das pessoas para afastá-las do seu verdadeiro Criador. E eles deturpam a palavra de Deus com heresias, falsas religiões, falsos mestres e falsos doutores da palavra. Usam de mentiras e de muitos enganos para que o homem perca a salvação da sua alma. As imagens lançadas ao mar para serem adoradas, cultuadas, veneradas. Esse mar simboliza nações, povos e línguas. Também simboliza os poderes rebeldes, e é nesse mar que se afogam as pessoas que não conhecem a Deus. Os espíritos enganadores que se opõem a Deus alimentam as almas dos pagãos e desobedientes ao Criador com crenças religiosas e culturais que são abomináveis aos olhos de Deus. Vou ler aqui Salmos, capítulo 115, versículo de 1 a 8. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o Teu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mão humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possui olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Vou ler também 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O homem que havia acompanhado de um demônio é o anticristo. O Senhor já tinha me confirmado isso durante o sonho, quando ele me disse que aquele homem era o dono daquilo tudo. Mas no momento entendi que se tratava de um homem muito rico. Só depois fui entender que o Senhor queria me dizer é que o anticristo terá o domínio de tudo, o controle de tudo. O anticristo vai se achar o dono de tudo, o Senhor de tudo, porque o que Satanás sempre quis é ser igual a Deus. O Senhor também me confirmou em Apocalipse capítulo 13. O dragão dará para o anticristo o seu poder, o seu trono e grande autoridade para dominar e subjugar todos os povos da terra e enganará multidões, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Não terá verdade nele, a verdade e o direito será lançado por terra. Mas terá muitos seguidores, muitos vão o adorar, porque ele vai surgir do caos e da violência e vai colocar ordem no mundo, tanto economicamente quanto socialmente. Fará acordos com muitos países, acordos de paz e segurança entre Israel. 3 anos e meio de falsa paz, mas com o povo dominado. Depois disso, vai mostrar para a humanidade quem realmente ele é. Mas 3 anos e meio de grande perseguição ao povo de Deus, muita matança, muita crueldade. Quem é carnal não vai suportar. Será tempos de muita angústia e aflição. Mas melhor morrer em Cristo do que perder a vida para o mundo. Vou ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 25 a 27. Declarou Jesus: porquanto
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Aleluia. Irmãos, pela vestimenta que o anticristo usava, uma túnica branca, longa e com cinto amarrado na cintura, é uma vestimenta idêntica à usada pelos sacerdotes que servirão no templo de Israel. Desculpa se alguém se ofender por isso. Estou narrando o que Deus me mostrou no sonho. Não estou dizendo que o anticristo virá de Israel, mas com absoluta certeza que ele estará lá e dentro do templo, onde se assentará e o profanará. Pois está escrito na palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e Daniel, capítulo 9, versículo 27. Isso significa que será um homem religioso, mas que terá domínio político pelos seus feitos, um homem de boa aparência, carismático, inteligente, que esconderá por pouco tempo o que realmente é, a besta que emerge do mar, o filho da perdição, homem injusto, arrogante, blasfemo, que fará guerra contra os santos e os vencerá por um período de 3 anos e meio, e de posse do templo proclamará ele mesmo ser Deus. Mas a vitória é de Deus, o Altíssimo. O inimigo sabe que tem um tempo, 2 tempos e metade de um tempo para guerrear contra o povo de Deus e vencê-los. Mas sabe também que passando esses tempos será vencido, porque todo poder emana de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Para o anticristo e o falso profeta está reservado o lago de fogo, que arde com enxofre, e eles serão lançados nele. E para o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, está reservado a prisão por 1000 anos. Ele será amarrado, lançado no abismo, e esse abismo será fechado. Não enganará mais ninguém, pelo tempo determinado por Deus, o soberano. E todos aqueles que adoram o dragão, todos que vão adorar a besta e a seguir, e todos aqueles que adorarão a imagem da besta e terão a marca da besta, vão morrer pela espada que sairá da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Yeshua HaMashiach. Esta condenação já está predita na palavra de Deus. Se você não quer ser condenado, arrependa-se dos pecados e aceita Jesus. Faça isso antes que venham os juízos de Deus sobre esta terra. Amém.